Olá, meus queridos, um bom anoitecer para todos que estão me assistindo neste momento, né? Todos sabem que há uns 2 dias atrás eu fiz um vídeo falando um pouco da história de José e Maria, né? Que está no Apócrifo, né? No primeiro volume do Apócrifo, no capítulo, né? No livro de próprio Evangelho de Tiago, né? É esse livro aqui, ó. Para quem ainda não conhece, né? Esse aqui é o livro Apócrifo, volume 1, tá? E eu fiz uma leitura bem rápida, né? Foi um short. E agora em vídeo, né? Eu vou falar mais um pouquinho sobre essa história. Eu vou ler, fazer essa leitura, né? E dar o meu parecer, né? Dizer o que eu entendi, o que eu estou absorvendo dessa história, né? Eu gostaria de ler essa história do começo, né? O short ele ficou bem vago, né? Foi uma leitura que eu fiz bem rápida, né? Para trazer a todos, para causar em todos uma certa curiosidade em relação a José, né? Porque até então a gente lê na Bíblia, na forma como a gente faz a leitura, a gente entende que José foi o marido de Maria, marido mesmo de ter, depois do Salvador e a Arrucha nascer, deles terem relações, né? Só que no Apócrifo não passa essa informação para nós dessa forma, né? É totalmente contrário. E por mais que a gente não queira acreditar, porque é um livro apócrifo, né? Onde a gente foi acostumado a ouvir que são livros que não são inspirados, né? Mas a palavra apócrifo, que significa o que estava em oculto, estava escondido, né? E agora está vindo à tona, está sendo revelado algumas coisas sobre as histórias da Bíblia, né? Que a gente está descobrindo que esses livros apócrifos eles fazem parte da Bíblia, né? Fazem parte da Bíblia. A Bíblia é um resumo, tá? Por isso que eu falei em um vídeo aí que se alguém já se questionou por que o Criador colocou o anjo no portão do jardim com uma espada de fogo, quando na verdade só tinha Adão e Eva e eles tinham sido expulsos, por que o Pai, o nosso Criador Iá, colocou um anjo com uma espada de fogo, né, no portão do jardim? Por quê? Né? Já na Bíblia a gente não entende o porquê, só que ali parou a história, né? Já vai dizer que Adão e Eva foram expulsos, depois que foram expulsos tiveram Caim e Abel, tal, mas não explicou mais assim muito no profundo, né? E já no Apócrifo já fala muitas coisas sobre Adão e Eva em relação ao jardim, né? Que talvez muitos que estão me assistindo nesse momento, mas eu acredito também que muitos já sabem, porque é uma história que está sendo divulgada, né, há um bom tempo, já está sendo espalhada pelo mundo todo, né? O que foi que aconteceu com Adão e Eva em relação à expulsão, como eles ficaram, qual foi a reação que eles tiveram, eles se arrependeram ou não, né? Eles quiseram voltar para o jardim ou não, né? Por que o pai colocou um anjo, uma espada flamejante lá no portão do jardim, né? Então tudo tem uma explicação. Explicação essa que a gente não consegue, assim, no mais profundo, encontrar nas entrelinhas, né, da Bíblia. Então, eu fiz um vídeo falando sobre Maria e José, né, aonde na leitura da palavra a gente entende, assim, superficialmente, que José foi o esposo de Maria, né, como está escrito, que ele foi esposo dela, sim, está escrito isso, né, lá em Mateus. E a gente, no Apócrifo, a gente já vai ver de uma outra forma. Realmente ele foi o marido de Maria, mas o marido no sentido de tutor, no sentido de um protetor de Maria. Maria só tinha 12 anos, 12 aninhos que Maria tinha. Na palavra, na Bíblia, diz que ela era bem jovem, já não diz a idade dela, mas diz que ela era bem jovem quando ela teve o Salvador, né? E o Apócrifo já diz a idade dela, ela tinha somente 12 anos. Por que a gente está acreditando nessa verdade? Nessa história? Por que a gente está achando, está entendendo que isso é uma verdade? Porque Maria, ela estava no templo quando ela nasceu,
quando Ana, a mãe de Maria, engravidou, ela prometeu ao Criador que, se fosse menino ou menina, seria levado para o templo. Ela ia oferecer ao Criador no templo, para que a criança, o filho, a filha, né, ficasse cuidando das coisas do Criador lá dentro do templo, tá? Então, eu já estou resumindo a história, né? Mas é bom a gente resumir um pouquinho, né? Então, o que acontece? Ela foi pro templo com 3 aninhos, né? Era para ela ir com 2 aninhos, mas quem até quis levar com 2 aninhos foi Joaquim, o pai dela. Mas a Ana, né? A Ana, a mãe da Maria, né? Ela já não quis. Ela, provavelmente, toda mãe, né? A mãe, ela fica se imaginando, ficar longe dos seus filhos, né? Provavelmente ela quis ficar mais 1 aninho com a filhinha dela, né? E aí, o que ela fez? Ela disse, não, com 3 anos a gente leva ela pro templo. Foi quando eles resolveram, com 3 aninhos. E detalhe, não era todo mundo que pegava neném, tá? Não era todo mundo. Ela cuidou, ela criou essa criança durante 3 anos. Ela cuidou dessa criança com muito zelo, para que nada corrompesse a criança, nada, como é que eu posso explicar assim, que ela fosse pura, continuasse pura do tempo que nasceu até chegar o tempo dela ser levada para o templo, né? Então ela tinha que permanecer sempre pura. Então somente as mulheres donzelas, as donzelas, né, lá de Israel, as hebreias donzelas, que poderiam pegar a criança, tá? Então, com 3 aninhos, ela foi levada para o templo. E lá ela cresceu, cuidando das coisas do Pai, das coisas do Criador, das coisas do nosso Pai Iá, né? Só que chegou um momento, como toda menina, ela chega um momento da puberdade. Então, os apóstolos, os discípulos, eles entenderam que não ia dar certo ela continuar no templo. Por quê? Porque quando chega no período que toda mulher passa por esse período de iniciativa, né? Ia ser impuro, né? No templo. Por quê? Porque ela ia chegar ao seu tempo menstrual, né? Então ela não poderia ficar no templo por causa do período menstrual. Olha só. Então o que eles fizeram? Eles tiveram que escolher alguém para cuidar de Maria. Maria só tinha o quê? 12 aninhos, né? E quem foi escolhido para cuidar de Maria? O próprio José. E José era um idoso. É o que diz aqui nesse livro, ó. Neste livro aqui, ó, que você está vendo, ó, é o que diz aqui, tá? Eu gostaria de ler um pouco dessa história do começo, né? Eu acho que cada vídeo eu vou fazer um pouquinho dessa leitura em cada vídeo, para que a gente possa meditar nessa palavra, né? Tirar as conclusões, ver o que você vai achar, o que você vai pensar dessa história, né? Se você crê, se isso é verdade, né? Mas assim, para a gente entender, para a gente tirar nossas próprias conclusões, a gente precisa sair da caixinha. A gente precisa se afastar de tudo aquilo que a gente aprendeu e liberar a nossa mente, né? A nossa consciência, para que a gente venha receber do Pai a própria sabedoria que venha do Pai, não de homens, tá? Assim eu estou dizendo para vocês, assim está servindo para mim também, tá? Então vamos ler um pouquinho dessa história. Prestem atenção, o que vai dizer aqui no livro apócrifo, né? No primeiro volume, no livro de Proto-Evangelho de Tiago. Essa história, para quem tem este livro, está no capítulo 519, tá? E começa assim. Capítulo 1. Segundo narram as memórias das 12 tribos de Israel, havia um homem muito rico, de nome Joaquim, que fazia suas oferendas em quantidade dobrada, dizendo: o que sobra ofereço para todo o povo, para todo o povoado, e o devido na expiação de meus pecados será para Iarro, a fim de ganhar-lhes as boas graças. Chegou a grande festa de Iarro, na qual os filhos de Israel
devem oferecer seus donativos. E Rúben se pôs à frente de Joaquim, dizendo-lhe: não te é lícito oferecer tuas dádivas enquanto não tiveres gerado um rebento em Israel. Aqui está deixando bem claro que Joaquim não tinha filhos, tá? Ele não tinha filhos. Vamos lá. Joaquim mortificou-se tanto que se dirigiu aos arquivos de Israel com a intenção de consultar o censo genealógico e verificar se porventura teria sido ele o único que não havia tido posteridade em seu povoado. E examinando os pergaminhos, constatou que todos os justos haviam gerado descendentes. Lembrou-se, por exemplo, de como ao patriarca Abraão lhe deu Iarro em seus derradeiros anos de vida a Isaque por filho, tá? Ele está fazendo aqui os questionamentos dele. Joaquim ficou muito atormentado e não procurou sua mulher, e se retirou para o deserto. Ali armou sua tenda e jejuou por 40 dias e 40 noites, dizendo a si mesmo: não sairei daqui para a minha casa, nem sequer para comer ou beber, até que não me visite Iarro, o meu Criador, que minhas preces me sirvam de comida e de bebida. Ele estava tão triste, né, que ele se afastou da sua mulher, né? O nome dela é Ana. Se afastou de sua mulher e foi para o deserto, 40 dias e 40 noites, sem comida e sem bebida. Tudo para receber uma resposta. Por quê? Porque que se Abraão e Sara, que eram velhos, o pai presenteou com Isaque, porque ele não tinha esse presente também, né? Ele estava querendo uma resposta do pai. Continuando, em Ana, capítulo 2, e Ana, sua mulher, se lamentava e gemia dolorosamente, dizendo: chorarei minha viuvez e minha esterilidade. Mas chegou a grande festa de Iarro e lhe disse Judite, sua criada: até quando vais humilhar tua alma? Já é chegada a festa maior e não te é lícito entristecer-te. Toma este lenço de cabeça que me foi dado pela dona da tecelagem, já que não posso cingir-me com ele, por ser eu de condição servil, e levar ele o selo real. A própria criada dela oferece um pano de cabeça, né? Que era para justamente ela tirar o luto. Ela estava de luto, porque ela achava que Joaquim estava morto. Porque ele saiu, não avisou nada para ela, se afastou dela, ela não soube mais notícia dele, então ela entendeu que ele tinha morrido. Então ela entrou em luto, né? Continuando, e disse Ana: afasta-te de mim, pois que não fiz tal coisa, e além do mais, Iarro já me humilhou em demasia para que eu o use, a não ser que algum malfeitor tu haja dado, e tenhas vindo para fazer-me a mim também cúmplice do pecado. Replicou Judite: que motivo tenho eu para maldizer-te, se Iarro já te amaldiçoou, não te dando fruto em Israel? Olha o que a criada fez, zombando de Ana. E Ana, ainda que profundamente triste, despiu suas vestes de luto, cingiu-se com o tocado, vestiu suas roupas de bodas e desceu, na hora nona, ao jardim para passear. Ali viu um loureiro, assentou-se à sua sombra e orou a Iarro, dizendo: ó Iarro de nossos pais, ouve-me e bendize-me da maneira que bendisseste o ventre de Sara, dando-lhe como filho Isaque. Olha a oração de Ana aí, né? Uma oração sofrida, né? Que ela queria que o Iarro fizesse a mesma coisa com ela, o que ele fez com Sara, né? E tendo elevado seus olhos aos céus, viu um ninho de passarinhos no loureiro, e novamente lamentou-se, dizendo: ai de mim, por que nasci, e em que hora fui concebida? Vim ao mundo para ser como terra maldita entre os filhos de Israel? Estes me cumularam
de injúrias e me escorraçaram do templo de Iarro. Ai de mim, a quem me assemelho eu? Não às aves do céu, pois que elas são fecundas em tua presença, Iá. Ai de mim, a quem me pareço eu? Não às bestas da terra, pois que até estes animais irracionais são floríficos ante teus olhos, Iá. Ou seja, ela está dizendo que até as bestas proliferam, né? Até as bestas têm crias. E ela estava suplicando, ela estava se derramando, né? Na presença do Pai, em tristeza, em dor, por ela não ser mãe, né? Ai de mim, a quem me posso comparar? Nem sequer, olha o que ela vai dizer, nem sequer a estas águas, porque até elas são férteis diante de ti, Iá. Ai de mim, a quem me igualo eu? Nem sequer a esta terra, porque ela também é fecunda, dando seus frutos na ocasião própria, e te bendiz a ti, Iá. E eis que se lhe apresentou, e olha só, lá vem a resposta do pai para ela, né? Ali ela orou, suplicou, gemeu, chorou nos pés do pai, né? E ele vem com a resposta para ela. Olha isso, ó, coisa linda. E eis que se lhe apresentou um anjo de Iá, dizendo-lhe: Ana, Ana, Iá escutou teus rogos. Conceberás e dará à luz, e de tua prole se falará em todo o mundo. Olha isso. Ana respondeu: Viva Iá, meu pai, que se chegar a ter algum fruto de bênção, olha, bem aqui ela vai fazer a promessa. Olha o que ela diz: Viva Iá, o meu pai, que se chegar a ter algum fruto de bênção, seja menino ou menina, levá-lo-ei como oferenda a Iá, e estará a seu serviço todos os dias de sua vida. Viu? Ela fez uma promessa, tá? Olha isso. Então vieram 2 mensageiros com este recado para ela: Joaquim, teu marido, está de volta com seus rebanhos, pois que um anjo de Iá desceu até ele e lhe disse: Joaquim, Joaquim, Iá escutou teus rogos. Volta, pois que Ana, tua mulher, vai conceber em seu ventre. Viu? O anjo foi levar o recado para Ana, e o outro anjo foi levar o recado para Joaquim. Aí eu não sei se foi o mesmo anjo, né? Mas que teve o recado, teve, né? E assim eles ficaram felizes, porque o pai estava concedendo a eles um filho, né? E por causa disso, por esse presente que o pai estava dando a Ana, ela também fez uma promessa de dar esse presente para ele, né? Que é levar a sua filha ou o seu filho, que até então ela não sabia o que ia nascer, e ela prometeu levar para a criança cuidar do seu filho ou sua filha cuidar das coisas do pai, né? E tendo saído Joaquim, mandou que seus pastores lhe trouxessem 10 ovelhas sem mancha. E estas, ele disse, serão para Iá, e 12 novilhas de leite. E estas, disse, serão para os sacerdotes e para o sinédrio. E finalmente 100 cabritos para todo o povoado. Ali ele estava fazendo a oferenda dele, né? Como vocês viram no começo da história, ele foi levar a oferenda dele e Rubens não permitiu, por ele não ter filhos, por ele não ter herdeiros, né, não ter descendentes. O Rubem travou ele, né, impediu ele de oferecer, e ele queria muito fazer essa oferenda ao pai. Ele é muito rico, né, então ele queria fazer essa oferenda. Tá aqui a oferenda, né? Ele fez uma oferenda ao pai, fez a outra aos sacerdotes, e finalmente ele levou 100 cabritos para todo o povoado. E ao chegar Joaquim com seus rebanhos, estava Ana à porta, e ao vê-lo chegar, pôs-se a correr e atirou-se ao seu pescoço, dizendo: Agora vejo que Iá me bendisse copiosamente, pois sendo viúva, deixo de sê-lo, e sendo estéril, vou conceber em meu ventre. E Joaquim repousou naquele primeiro dia em sua casa.
Bom, por hoje eu vou parar aqui essa leitura, aí vou conversar aqui com vocês um pouquinho. Vocês perceberam que nesse período eles estavam em festa, né? Eles estavam comemorando. Então, no momento que terminasse, eles tinham que fazer essa oferenda, né? E o Joaquim, ele foi privado de fazer, por ele não ter filhos. Ele foi privado de fazer as oferendas dele, né? De levar os sacrifícios dele, né? Então, assim, ele ficou tão triste que ele se afastou de Ana, né? Foi pro deserto e ele não avisou para ninguém, ele não avisou para Ana, ele simplesmente foi embora. Simplesmente ele saiu de perto dela e ela, por não ter conhecimento do paradeiro dele, não sabia de nada dele, 40 dias e 40 noites ele se afastou dela. Ou seja, aquele momento ali, uma semana, 2, ela já estava sentindo que alguma coisa tinha acontecido, mas 40 dias já era para ela estar dando ele como morto, né? E por isso que ela entrou de luto. Mas ali o sofrimento era tão grande, porque ela queria muito ter filhos, né? E assim o pai concedeu a ela esse privilégio de ser mãe, assim como ele fez com Sara, né? Tanto que na oração dela, ela se lembra de Sara, né? Ela fala para o pai, ela faz uma lembrança ao pai. Você deu Isaac para Sara, também preciso de um filho, quero ter uma criança, eu quero ser mãe, né? E aquele pedido foi um pedido de coração, um pedido tão sincero, um pedido verdadeiro. E o pai ouviu, né? E só que aqui no apócrifo deixa bem claro que essa criança ia ser uma criança muito comentada em todos os lugares, em todos os momentos. Por que será que essa criança ia ser tão falada assim, né? E aí ela promete, quando ela engravida, ela promete que ela ia levar, se fosse menino ou menina, ela ia levar para o templo para cuidar das coisas do pai. Bom, meus queridos, meu vídeo está um pouquinho comprido, né? Mas é uma leitura, né? Para quem gosta de ler, para quem gosta de acompanhar as leituras, né? É muito bom, eu gosto de fazer leitura. E eu espero vocês no próximo vídeo, né? Pra gente continuar nossa leitura, né? Vamos continuar mesmo nesse livro para que a gente possa entender um pouco sobre essa história de Joaquim e Ana e Maria, né? Para que a gente entenda quem foi Maria, quem foi a mãe do Salvador, por que ela foi essa mãe privilegiada para receber, para conceber, né? Para trazer ao mundo o Salvador, o Filho do Criador, Filho do Pai Iá, né? Então, eu deixo aqui uma boa noite para todos, que todos fiquem na benevolência de Iá. Peço para todos que a gente venha orar por aquele povo dos Estados Unidos, da Flórida, principalmente, que estão passando por esse momento tão difícil, né? Com esse furacão. São coisas que estão acontecendo no mundo todo, né? Que quem está olhando pela tela, pelo computador, pela televisão, só nos resta orar, só nos resta clamar ao Pai, que dê força para essas pessoas que estão passando por esses momentos tão difíceis, né? Mas a própria palavra já nos instruía sobre isso, né? No mundo tereis aflições, mas ele diz assim para nós: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, se o nosso Pai, através do seu Filho, que ele enviou para morrer por nós, ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele veio com esse propósito de nos salvar, né? Somente é para quem crê. Ele deixa bem claro na palavra: aquele que crê será salvo. Então, eu clamo aqui a todos, vamos orar por essas pessoas, vamos orar por cada um de nós, vamos orar pelas nossas famílias, vamos pedir para que o Pai nos revista, nos cubra com seu manto, nos cubra com a sua proteção, né? Que esteja sempre conosco, nos dando força para tudo que está acontecendo, né? E que nós possamos estar sempre de mãos dadas, né? Estar sempre firmes com Ele, né? Com o nosso Pai, com o nosso Salvador, né? Que a gente possa enfrentar todas essas
batalhas, todas essas situações, de cabeça erguida, sabendo que nós temos um Pai zeloso, um Pai protetor. Então fiquem todos na benevolência de A, na suficiência de Arruxa, e aguardo vocês para o próximo vídeo, para a próxima leitura. Espero que vocês estejam gostando da leitura, tá bom? Um abraço.